Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Vai ser um programa para realmente conversarmos sobre o futuro dos times de São Paulo, o que é que os grandões vão fazer. Começo do Paulista não foi nada confortável para eles, portanto tem muita coisa para se discutir, mas também o técnico do Santos nem estreou, o de São Paulo estreou agora há pouco, o Corinthians botando a molecada para jogar, tem muito tema bacana, minutinho só. Aviso a todos os seus amigos aí em casa que o Mesa Redonda começou, hashtag Mesa Redonda, tem um monte de presentes aí, um monte. Hashtag Mesa Redonda, a gente volta já. De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele. Nossa, a Michele entrou, parecia Papai Noel. Tanto presente que tem hoje, Michele. Boa noite. É verdade, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa. Hoje o Mesa Redonda está muito especial, tem presentes bastante especiais também. O mais especial deles é se a gente entrar nos Trending Topics nos primeiros três assuntos mais comentados. Então vamos lá. Primeiro presente é uma camisa alusiva do São Paulo, tamanho G, com o boné da CrossFox, que é muito bonito. Aliás, ô Flávio, você tinha que arranjar a máscara da CrossFox para o nosso telespectador. Pegarei na terça-feira num almoço que teremos com o pessoal da CrossFox. Boa, pede a máscara, que a máscara é linda. Então, ó, boné da CrossFox mais a camisa aí G do São Paulo. Aí, segundo presente da noite, camisa do Flamengo, tamanho GG, belíssima. Essa é oficial do Flamengo, essa daí, não é? É. Olha aí, ó. E mais também o boné da CrossFox. E o terceiro presente da noite, camisa do Palmeiras, tamanho M. Ai, que linda! E mais o boné da CrossFox, essa aí é só se entrar nos primeiros três dos Trending Topics, tá certo? A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: qual equipe chega com maior obrigação de conquistar o título paulista? É o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo ou é o Santos? Vote lá no site gazetesportiva.com. Lembrando que para você ganhar um desses prêmios, né, para eu escolher você tem que colocar no Twitter, colocar hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda e faz o seu comentário e a gente vai conversar pelo Twitter. E lembrando as redes sociais do Mesa Redonda, se inscreva no nosso canal do YouTube, que tá bombando, youtube.com/Mesa Redonda, e o nosso Instagram do Mesa Redonda, que nasceu na sexta-feira, @Mesa Redonda, siga lá, sempre conteúdos exclusivos, nosso Instagram, @Mesa Redonda, Flávio. Ó, há muito tempo que eu apresento programa esportivo e a gente tem algumas emoções, algumas coisas legais, né? Então você às vezes convive com um amigo, às vezes você conhece pessoas e algumas vezes você recebe um cara que você admira demais, que é teu ídolo. E hoje é o caso. Uma fera conosco aqui no Mesa Redonda. Conheça. O currículo do nosso convidado de hoje do Mesa Redonda é maior do que a indignação do meu amigo Miller com o atual momento do São Paulo. Se o São Paulo empatar com o Botafogo, aí eu vou protestar na frente do estádio. Clóvis de Barros Filho é professor livre docente na Universidade de São Paulo, formado em jornalismo aqui pela nossa querida Faculdade Casper Libero, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Sorbonne, na França, e tem como maior qualidade ter nascido no dia 21 de outubro, mesma data que este modesto repórter que vos fala. Ele é de 66, eu sou de 90. Pra trás nem pra pegar impulso, professor! Seja bem-vindo ao Mesa. A felicidade é perfeitamente inútil. Quanto mais na nossa vida encontrarmos coisas que têm valor em si mesmas e, portanto, sejam inúteis, a chance de vivermos melhor aumenta muito. Professor Clóvis de Barros Filho, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu fiquei sabendo de uma coisa que ainda bem que eu não sabia. Nós demos aulas na mesma faculdade. Se eu soubesse, eu ficava envergonhado. Aí eu não ia conseguir dar aula, não. É uma honra recebê-lo aqui, professor. Sou muito fã do seu trabalho, das suas palestras e de tudo que as pessoas contam, a Michele, que foi sua aluna, de todas as coisas bacanas desse seu trabalho. Obrigado pela presença aqui conosco. Nossa, imagina, obrigado vocês pelo convite. Estou muito feliz. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Eu trabalhei aqui na Casper como professor uns 20 anos. Estudei jornalismo aqui na década de 80. E quando eu fui teu colega na faculdade, professor como você
era a grande estrela, cara, né? Eu é que dizia para todo mundo, eu dou aula no curso que o Flávio Prado dá aula. Eu falava, nossa, qual é e tal. Então realmente era um privilégio para mim. Isso foi em 93, 94, já faz algum tempinho, portanto. Mas estamos aí dando aula, procurando motivar a moçada e trazer um pouco de lucidez aí pro pessoal. Qual foi o seu ano aqui como aluno na Casper? Eu entrei na Casper em 81 e eram 3 anos de curso de jornalismo, então eu me formei em 84. Eu acho que fomos contemporâneos também aqui. Nossa, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ele foi meu professor em 97, 98. 97, eu cursei a Casper entre o final dos anos 70 e entre os anos... Talvez a gente não estivesse na mesma classe. A minha turma era a turma do Lance, que era jogador de futebol. Osmar de Oliveira estava naquela turma, não na mesma turma. O Miguel Dias, famoso, depois trabalhou na Globo. Acho que era mais ou menos do mesmo período. Fomos contemporâneos, mas talvez não no mesmo ano, é isso? Não, no mesmo ano, exatamente. É isso mesmo. Agora, o seu time é o São Paulo. Isso. Temos uma mesa, então, com 2 corintianos e 2 são paulinos. Você e o Vampeta. Você e o Vampeta. 3 São Paulinos. 3 São Paulinos? Boa noite, Celso. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Miller. Professora, tá feio com o São Paulo, hein? Empatou agora há pouco. Já nós vamos lá pro Morumbi para falar do São Paulo. Começou com um empate. Começou encrespado de novo. Você tem tempo de acompanhar jogos de futebol? Acompanho muito. Eu sou de Ribeirão, né? E aí o time mesmo, de ir com o meu pai e tal, era o Botafogo. E era o Botafogo do tempo do Jorge Vieira, né? Botafogo. Sócrates. Lorico, Osmarzinho, Sócrates, Zé Mário, Geraldo, João Carlos Motoca. Era um time espetacular. E disputou uma final de turno com o São Paulo. Com o São Paulo. E ganhou, né? E ganhou, claro, foi. Além de para chegar na final, viramos em cima do Santos na Vila Belmiro, 2-0 para 3-2, com 3 gols de Sócrates. Um de calcanhar. Nossa, aquilo, quer dizer, a alegria maior jamais haverá. Você sabe que nesse dia eu tive meu primeiro contato com o Pelé. Entrei na cabine e tudo, né? Então, ele, como sempre, gentil, né? Foi o primeiro, por isso foi inesquecível esse jogo. Mas recebi com muita alegria Sócrates, valores, inspirações para a vida do professor Cláudio de Barros. Obviamente estamos falando de outro Sócrates, né? mas eu acho que caberia também, né? Também. Afinal de contas, o jogador era excepcional, o jogador, e era um cara de uma lucidez, de cidadania muito grande, tal como o filósofo. Né? Perfeito. Vamos ao Canindé. O Santos empatou agora há pouco com o Santo André e o Mesa Redonda, já vamos também para o Morumbi. Mesa Redonda está lá com o José Paz. José Paz, diz pra gente como é que foi esse jogo. Boa noite para você. Boa noite, Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Mesa Redonda neste domingão de futebol. Pois já apagaram aqui algumas luzes no Canindé, mas nós estamos aqui firmes e fortes para trazer as notícias desse jogo Santo André e Santos. Não foi jogo da Portuguesa, apesar do jogo ter acontecido aqui no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé. Santo André e Santos, era mando do Santo André. Santo André trouxe esse jogo para cá porque o estádio do Ramalhão, lá na cidade de Santo André, o Bruno José Daniel está passando por uma reforma, estão trocando o gramado e por isso o jogo veio para cá. Empate em 2-2, temos as imagens aí para vocês. O Santo André saiu na frente com o Vitinho, o Santos virou com o Jean Mota e o Gabriel e depois, no segundo tempo, o Ramon empatou a partida 2-2. O Santos veio para campo hoje, viu, Flávio, com muitos reservas, muitos garotos nascidos depois dos anos 2000, uma molecada muito boa, deu trabalho para a equipe do Santo André e mesmo assim, mesmo com essa molecada, o Santos empatou em 2-2. Os titulares, os jogadores mais usados
na última temporada, ganharam uma folga, um recesso, só voltam a trabalhar na terça-feira. Hoje o time foi comandado pelo Marcelo Fernandes, que inclusive foi campeão estadual em 2015 com o Santos. Ele está de interino porque o Ariel Holan, o técnico argentino, ainda não assumiu. E o Ariel Holan, ele veio aqui para o Canindé hoje para acompanhar essa partida. Acompanhou a partida do nosso ladinho aqui, nas cadeiras do Canindé. Anotou muita coisa, conversou muito com os auxiliares. Enfim, ele já se ambientando aí com essa equipe do Santos. Ele que deve assumir apenas no clássico contra o São Paulo no próximo sábado, dia 6. Até lá, Marcelo Fernandes segue no comando do Santos. Santos volta a campo na próxima quarta-feira contra a Ferroviária, às 5 horas da tarde, na Vila Belmiro. E o Santos está no grupo D, viu, Flávio? Com o Mirassol, com o Guarani, com o São Caetano. Começou então com um empate em 2-2, jogo muito movimentado. Depois que a partida estava 2-2, Santo André teve no mínimo 3-4 chances de revirar o jogo, de ganhar a partida, mas não marcou o gol. O Santos também teve chance de marcar, não marcou. O jogo terminou empatado em 2-2. E o Gabriel, o menino que fez o segundo gol do Santos, viu, Flávio? Ele tem só 18 aninhos, marcou o primeiro gol dele no profissional do Peixe. Volto contigo, Flávio. Mas tá velho. O Santos é moleque de 16, de 15. Botou um coroa hoje aí. Gente, o Santos tem fábrica, ele fabrica menina. Pelo amor de Deus, mais uma molecadinha, uma Gabriel. Impressionante. Miller, boa noite. Boa noite, Flavito. O Santos já tem essa característica, né, desde os anos 70, né, de revelar grandes jogadores da base. Mas o trabalho é bem feito, né? O Paulo Robson, que está lá desde as últimas outras gestões, né? O Paulo Robson continua, né? Então, acho que os olheiros do Santos também... O Santos ele tem uma coisa interessante, Flavito. Os olheiros, os ex-jogadores, eles vão pessoalmente ver o jogador. Isso é diferente de ver num DVD, né? Por isso que o Santos... E também, né, a fama é tão grande que os jogadores, os pais hoje, eles se oferecem, né, para o Santos, para os seus filhos jogarem no Santos, né? Então, acho que esse somatório de coisas faz com que o Santos revele tanto jogador bom assim. Você veio de um clube também que trabalha muito garoto, né? O Vitória. Mas tem um jeito especial para, que nem o Miller disse, tem um jeito para lançar, não é só botar o garoto lá, tem que saber o momento de lançar, né? Boa noite, tem, lógico que tem, né? Principalmente assim, a dificuldade que o Santos está passando nesse momento de não poder contratar, tem isso tudo, já é um clube que lança, eu mesmo perdi um campeonato... Nesse momento é engraçado. Nesse momento. Nesses últimos 10 anos. Nesses aninhos, nesse restinho de ano, pronto. Nesse restinho de ano. O Vitória também, o Vitória lança muito. Eu estava vendo o jogo do Vitória pela Copa do Nordeste, toda a base, jogando com toda a base. Botou todo mundo para jogar. E tem alguns clubes do Brasil que usam muito bem a base, né? Aliás, a maioria agora é necessário usar, né? Você vê aí o Palmeiras, o próprio Flamengo, que vende os jogadores da base e contrata estrela. Mas o Santos, ele tem isso. E engraçado que o Evaristo de Macedo falava assim, ó, campeonato de menino ganha menino, campeonato de homem ganha homem. Só que o Santos, ele nos últimos anos, na base, ele não conquista. Ele não está ganhando, mas revela mais do que todos os outros. Né? Que é a função da base. Você tem que você gasta dinheiro na base para sustentar o profissional. E você pega aí, ó, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, nas competições de base, eles estão sempre ganhando. Mas quem mais dá essa oportunidade é o Santos. Celso, já eu passo para você, porque claro. O Silvestre está ok lá no Morumbi. Acabou agorinha também o jogo do São Paulo, que também não venceu o Botafogo. Boa noite, Silvestre. Fala, Flávio, um abraço para todo mundo. Eu disse para você outro dia no Gazeta Esportiva, seu Flávio Prado, enterraram aqui um Bambi, e eu acho que foi o Vampeta. Não é possível, cara. São Paulo teve estreia de técnico, quase perdeu o jogo pro Botafogo, né? De Ribeirão Preto, nessa estreia do Campeonato Paulista. Há exatos 3.000 dias, o São Paulo conquistou seu último título, que foi a Copa Sul-Americana aqui mesmo no Morumbi, em 2012. O Campeonato Paulista, então, a fila é gigante, é a maior da história do São Paulo. Última vez que o Tricolor conquistou o estadual foi em 2005, num ano maravilhoso, depois teve Libertadores, Mundial e aquela história toda. Agora eu queria mostrar, antes de falar do jogo, um detalhezinho, vou pedir para o Márcio aproximar lá no gol, de fundo do Morumbi, porque tivemos reestreia no Cícero Pompeu de Toledo, da redinha Véu de Noiva. Essa rede aí que a garotada mais jovem não conhece, não é da época deles, né? Eu não vi essa rede Véu de Noiva aqui no Morumbi desde a Copa do México de 1986,
quando importamos do México essa tradição do gol caixote. Hoje a reestreia da Redinha, véu de noiva, 1-1 São Paulo e Botafogo. Primeiro tempo teve o São Paulo muito em cima do Botafogo, um estilo de jogo diferente daquele do Fernando Diniz. Eu vou voltar para falar um pouco mais da escalação, do sistema de jogo, dessa questão tática, tá bom, Flávio? Mas no segundo tempo os gols saíram. Teve o dedo do técnico do Botafogo no primeiro gol, no gol do Botafogo abrindo o placar, aos 2 minutos da segunda etapa, porque o Galo colocou o rapaz chamado Dudu, que numa vacilada da defesa do São Paulo fez o primeiro gol, balançou o véu da noiva pela primeira vez aqui no Morumbi, e depois, mais pro fim do jogo, perto dos 30 minutos, na base do Bumba Meu Boi, chuveirinho pra área, o Arboleda debaixo do travessão cumprimentou, empatou a partida. Teve lance polêmico um pouco mais à frente, gol do Pablo, fez uma virada bonita, mas o VAR pegou um impedimento no lance, na jogada de ataque do São Paulo. Vocês podem debater aí. E mais pro finzinho ainda da partida, uma discussão ali dos jogadores com a arbitragem. Os caras queriam um pênalti, uma mão na bola, aquele pênalti, mão na bola, jabuticaba, bem brasileiro, sabe, Flávio Prado? Mas o resultado final na estreia do Crespo ficou mesmo no 1-1, meu querido. Eu volto já já para falar da escalação, das mudanças do time. Tem jogador que pode ir embora, que não jogou hoje, da questão tática, do estilo TikTok do Diniz para esse estilo mais vertical do Crespo. Até daqui a pouco, Flávio. Tá bom, tá legal. Como diz o professor Clóvis, o São Paulo continua encrespado. Celso. Agora faz até um sentido. mais óbvio. Flávio, boa noite, professor Clóvis. Uma honra tê-lo aqui. Sou seu fã. Vampeta, Miller, Michele, você que nos acompanha. Você falava da base antes do Santos, né? E eu acho importante destacar isso porque a situação dos clubes hoje favorece muito o lançamento dos garotos. Porque não tem dinheiro para contratar. Então você tem que apostar no que você tem, na base que você tem. E lamento muito só que a base não seja levada a sério no sentido de... a base ela é pensada aqui no Brasil só para exportar jogadores, para vender jogadores. E seria muito legal se você tivesse uma... Como acontece no Barcelona, como acontece em outros clubes da Europa, a base treinada no mesmo esquema, com a mesma filosofia do time profissional, para você ir revelando jogadores e colocando no time. E o São Paulo, por exemplo, São Paulo fez uma temporada, apesar de todas as críticas ao Fernando Diniz, o que ele revelou de garotos no São Paulo, né? Ele fez o Brenner brilhar, que foi até negociado já, o próprio Gabriel Sara, o Igor Gomes, Igor Vinícius, Diego Costa, Diego Luan, Costa, Luan, o próprio Léo Pelé, sabe? São garotos que foram para a fogueira, que foram para a luta agora e que ganharam casco duro para essa temporada que se inicia. Então, que o Fernando Diniz deixou uma base, deixou um legado importantíssimo no São Paulo e justamente aproveitando o que ele tinha na base. Então, o São Paulo, por exemplo, pode se dar muito bem com os garotos, porque eles foram bem experimentados na temporada passada e nessa temporada a tendência é crescimento. Desde que, claro, né, permitam que esses garotos possam crescer. A pressão ela pode ser externa, ela não pode ser interna. Professor Clóvis, o Silvestre deu um dado aí, 3.000 dias o último título que o São Paulo ganhou, e mesmo assim foi só metade, né? Foi aquele com o Tigres. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque o seu São Paulo, um time tão ganhador, ficou dessa maneira, e esse lado psicológico. O time não vai ganhando, vai complicando. Tem moleque que não era nascido quando o São Paulo ganhou o último título importante, e no entanto ele se sente pressionado. Bom, eu penso que de fato é um acúmulo de frustração, né, para quem é torcedor e acompanha aí ano após ano, e assim o São Paulo foi duramente castigado ao longo desse período. Quer dizer, não é só o fato de não ganhar títulos, né? O São Paulo protagonizou aí uns vexames dolorosos, essa última derrota contra o Internacional, uma sequência de enfrentamentos com o Corinthians muito difícil, né? Com resultados muito assim violentos, acachapantes, que não combinavam muito com o que o torcedor mais antigo do São Paulo acabou se acostumando, né? Mas eu acredito que há um lado positivo disso. Hoje o diretor do São Paulo, o corpo dirigente e por que não também os próprios jogadores,
há uma humildade, né, muito bem-vinda, eu acho, nesse momento. Né? Aquela história do soberano foi dando lugar a alguma coisa um pouco mais pé no chão, aonde você pega agora e diz, olha, o Campeonato Paulista, para nós agora é muito importante, né? E nós vamos entrar com tudo para ganhar todos os jogos, porque isso é importantíssimo para nós, nosso torcedor está carente, etc. Então eu acho que descemos um pouco do pedestal, fomos perdendo um pouco da soberba, e eu acho que isso do ponto de vista assim de estratégia para se dar bem já é um primeiro passo muito importante. Agora, que fique claro, eu concordo com o Celso numa coisa, São Paulo tem um orçamento e tem um time, e o time de São Paulo é para chegar em quarto lugar. Se você for pegar a folha de pagamento, né, o Flamengo é o time mais caro, está lá em primeiro, o Inter é um pouco anômalo, ele ficou melhor do que ele deveria ficar, o Atlético Mineiro está no lugar certo, o São Paulo está no lugar certo. O time que mais surpreendeu nesse campeonato é o Atlético Goianiense. É o time mais barato e que conseguiu vencer o rebaixamento e ainda se posicionar bem. Portanto, um técnico como o Cabo, que agora foi para o Vasco, ele deveria ser aplaudido, deveria ser prestigiado, porque com o material humano barato ele conseguiu resultados importantes. Né? Normalmente, em campeonato de pontos corridos, há um grande paralelo entre o custo do time e os resultados obtidos. E o que era atípico no São Paulo era estar em primeiro lugar. Com o time que tem, não deveria, por exemplo, estar na frente do Flamengo, e é esquisito que tenha ganho do Flamengo tantas vezes numa jornada. A gente tem que se apegar em alguma coisa positiva. Todas as vezes se o campeonato fosse só contra o Flamengo, seria a gente ótimo. não perderia de ninguém. Né? Professor, não poderia ser contra o Botafogo, né? Que aí, de novo, o Botafogo hoje. O Miller foi lá. Ô, professor, o senhor citou o soberano. Isso faz mal, essa coisa de eu sou o soberano, eu sou Mas demais? isso é péssimo. Além do que, é grotesco. Quer dizer, é claro que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, são clubes gigantes e é normal que tenham fases mais, assim, eu diria, felizes, com times melhor organizados e fases piores. Quantos e quantos times ficaram aí na fila há tanto tempo, né? Eu lembro do Basílio e do quanto aquilo foi redentor para o Corinthians num determinado momento, o quanto o Palmeiras sofreu com alguns rebaixamentos, o Botafogo agora, o próprio Vasco. Então eu acho que todo time sofre reveses e tem fases difíceis. E eu penso que essa ideia de soberano é ridícula. O São Paulo é um competidor como qualquer outro, um competidor, claro, do primeiro grupo, um competidor da Série A, né? E tem dificuldade para ganhar de qualquer time da Série A. Quiçá também dificuldade para ganhar da Série B. Por quê? Porque é isso. Imagina os jogadores do Botafogo. Vem de Ribeirão, sabe-se lá como é que eles vieram? Sei lá, né? Foram juntados aí num catadão às pressas, foram rebaixados da Série B para a Série C, pegaram aí 2-3, fizeram um treino contra a Inter de Limeira, vieram, sei se de Kombi, como é que foi o negócio, vieram aí, chegaram aí. Agora, quem estreou técnico famoso foi o Botafogo, o Galo era da CBS até outro dia, né? Então, quer dizer, agora, o cara fala, olha, é o seguinte, a gente não se conhece muito, mas nós estamos jogando no Morumbi contra o São Paulo. Nossa! 4 na frente dos 4, né? E mais 4 na frente dos 4, jogar com 12 dentro do gol e assim, não pode deixar passar, né? E fizeram direitinho, né? E estava impedido mesmo. Estava impedido. Tava Daniel impedido, estava impedido. lógico. Quer dizer, é a chance que o cara tem, né, de falar, nossa, vou jogar contra o São Paulo, vai aparecer na televisão, vai não sei o que, vai não sei o que lá, eu vou dar a vida aqui. Então, o Santos foi jogar contra o Santos, não tem moleza, né? São 11 camaradas do outro lado querendo ganhar e sempre a humildade é imprescindível para bons resultados, né? A menos que haja uma superioridade absurda, senão é melhor ser humilde, né? Perfeito. Silvestre, você tinha mais informações a dar sobre o São Paulo? Vamos falar um pouquinho?
Legal, Flávio. Virei o eixo aqui da câmera, porque já desligaram a iluminação artificial do estádio. Pelo menos a gente tem uma referência aqui das cadeiras da Cativa do Morumbi, onde a imprensa tem trabalhado nesses tempos de pandemia. Rapidinho, só queria mandar um abraço para o professor Clóvis. Eu já virei várias madrugadas assistindo aos vídeos dele no YouTube. Gosto muito do conteúdo e do modo como o professor se expressa. Sobre um outro professor, o Crespo, mudança no esquema tático. Na verdade, ele repetiu o que o Visoli fez diante do Flamengo com o dedo no Muricy Ramalho, ou seja, jogou com 3 zagueiros, linha de 3, mexeu nas peças. O Léo Pelé foi zagueiro pela esquerda no lugar do Diego Costa, que jogou contra o Flamengo. Então teve essa mudança. Ele não escalou volante de ofício, para a alegria do mestre Alberto Helena Júnior. O cabeça de área hoje foi o Daniel Alves. Os 2 meias voltaram ao time, que andaram na reserva com o Visoli, o Igor e o Sara. Pablo na frente com o Luciano. E o que eu notei de diferente, saidinha de bola teve, viu, Flávio? Com menos frequência, mas teve situações de causar calafrios aqui, menos do que na época do Fernando Diniz, mas teve. O Volpi chegou a receber bola na linha do gol para sair jogando, o tal Daniel Alves também perdeu, como perdia muitas vezes a bola de costas. Agora, o que eu vi de diferente mesmo foi um time um pouco mais vertical. Aquele tic-tac do Diniz, o passe não era tão curto, era passe mais longo, mais para frente, inversão de jogo, muitos cruzamentos na área, coisa que não acontecia tanto assim com o Fernando Diniz, salvo algumas exceções, e chutes também de média distância. E eu posso testemunhar, contar para vocês o meu testemunho, porque eu moro do lado do CT do São Paulo. Eu tenho vista para os 3 campos de treinamento. E eu assisti aos treinos do Fernando Diniz e era tudo campo reduzido. Eu não estou aqui julgando, tá bom? Eu estou só relatando para vocês. O treino do Diniz era passe curto o tempo inteiro em campo reduzido. Várias situações de treinamento. Os últimos dias com o Crespo, eu lá da minha janela, eu notei que o time era um pouco mais espalhado no campo, passe mais longo, inversão de jogo. A bola não sai de pé em pé, não. E sobre uma possível saída que talvez nem fique para agora, São Paulo recebeu proposta pelo Luan. O Luan não foi inscrito no Campeonato Paulista ainda, ele pode ser inscrito a qualquer momento, assim que o São Paulo desejar, mas o São Paulo deu um descanso para ele, até porque está negociando ou analisando propostas. O exterior quer o futebol do garoto Luan. E um dos times que está interessado em contratá-lo é o Milan. Só que a proposta não agradou ao tricolor. O São Paulo está esperando para ver se consegue subir um pouquinho essa pedida ou se mantém o Luan por mais algum tempo por aqui. Legal, legal. Silvestre, muito obrigado pelas suas informações. Valeu. Antes que te deixem trancado aí, né? Você corre lá para casa e fique nos informando sobre os treinamentos do São Paulo. Evidentemente, há uma diferença. O sistema do Diniz, bem grosseiramente, tá? É mais a Guardiola, o sistema do Crespo é mais a Klopp, né? Mais vertical, mais rápido. Chico Lang, um novo São Paulo com velhos resultados e um velho Santos com os mesmos jovens ou com jovens diferentes. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Um especial boa noite para o professor Clóvis de Barros Filho, de quem sou fã, admirador. Li quase todos os livros que ele escreveu, as aulas que ele deu. E eu fico feliz, professor Clóvis, porque está havendo um movimento entre os intelectuais brasileiros da releitura dos gregos, da filosofia grega. O senhor agora lançando esse livro sobre o filósofo Sócrates é uma prova disso. E eu acho que toda a cultura de um país, uma hora tem que voltar aos gregos, porque lá a gente bebe as fontes mais poderosas do saber, né? Evidente. Então, eu fico feliz porque o senhor está fazendo isso, o professor Cortella está fazendo a mesma coisa, e a gente fica feliz, porque eu particularmente gosto muito de Platão e Aristóteles, e quando posso leio. E um defeito dos cursos de filosofia, e o senhor também deve ter tido esse problema aqui no Brasil, é que ninguém manda ler Platão. É uma coisa assim que não entra na cabeça. Como é que você pode fazer um curso de filosofia sem ler um diálogo de Platão? Isso a gente faz sozinho depois, né? Em particular,
com uma grande dificuldade, porque não é fácil, né, Platão? É difícil, principalmente o Platão mais velho, o Platão mais maduro, né? É muito complexo. E agora vocês todos estão voltando à filosofia grega. Eu fico muito feliz por isso. Agora vamos falar de futebol do São Paulo e do São Paulo do professor Clóvis. E vou dizer uma coisa para vocês. Gostei do São Paulo hoje. Achei o São Paulo equipe ofensiva, né? Com os mesmos problemas que tinha na defesa, mas uma equipe que se propôs aí ao ataque. Se você leva em consideração que o Campeonato Paulista é um campeonato de início de temporada e tanto faz ganhar ou perder, na verdade, é uma coisa que, como diz aí o Flávio Prado, o campeonato regional só serve para derrubar técnico, mas acho que hoje isso mudou um pouco, porque o campeonato regional, e o paulista principalmente, é muito difícil e está servindo para lançar garotos, né? E o São Paulo, hoje, colocou toda a garotada em campo e está tentando fazer uma mescla, né? Da experiência com a juventude. E eu acho que o São Paulo hoje foi muito bem, apesar do empate, né? Mostrou que tem da onde tirar, da onde poder fazer acontecer esse ano alguma coisa para o torcedor são paulino, que está aí um tempão, né? Um tempão sem ganhar absolutamente nada, né? Eu acho que hoje o grande jogador de São Paulo ainda foi o Tietê, né? Por incrível que pareça, entrou no segundo tempo, mas entrou muito bem. É o jogador que mais se esforça, mais articula, é a formiguinha do time, né? E vamos ver se que agora com o Crespo, né, a coisa desencrespa, como disse aí o professor Clóvis, que o São Paulo está encrespado. E está mesmo, que tem o técnico Crespo. Mas dessa vez, professor, eu acho que existe uma luz no fim do túnel. E se Deus quiser, o São Paulo vai chegar lá. O seu São Paulo do coração. Cuidado com essa luz no fundo do túnel, que pode ser uma lanterna, né? Ou um trem na contramão, vai saber. Fala, Miller. Não, mas acho que hoje eu vi uma blasfêmia ao futebol. Porque você jogar com 3 zagueiros, você tem que adiantar os 2 laterais. Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 3 zagueiros bons e 2 que gostam de sair na caça. O São Paulo não tem 3 zagueiros bons. Outra coisa, os 2 laterais do São Paulo, com exceção do Reinaldo, que nós já conhecemos, o Igor Vinícius é um jogador fraco. Então o São Paulo hoje tinha os 2 laterais já marcados, porque não tem o elemento de surpresa, e 3 zagueiros, porque o Botafogo jogou com um atacante na frente. Você joga com um atacante na frente, e você tem 3 cabeças de bagre para marcar um atacante. Isso não existe para mim. Então o Crespo, que chega no São Paulo com toda essa pompa, etc., poxa vida, ele viu vários jogos do São Paulo, comandou um treino, mesmo que seja um treino, ele já conhece os jogadores. Poxa, eu vou jogar contra o Botafogo, independente do adversário, que tem um atacante, eu não preciso colocar 3 zagueiros, até porque o Daniel Alves recua para receber a bola e vira um 4º zagueiro. Então hoje, eu não vi nada do São Paulo. Eu assisti o primeiro tempo, depois vim para cá. Sim. O primeiro tempo foi uma porcaria, foi horrível. O Botafogo todo recuado, o São Paulo com mais posse de bola, mas um time tem que ser o quê? Ele tem que ser objetivo e criativo. Coisas que nós não vimos hoje no São Paulo. O São Paulo do Diniz jogava muito melhor do que esse São Paulo atual. E são os mesmos jogadores do Fernando Diniz. O mesmo time. Não mudou ninguém praticamente. Ele só acrescentou um zagueiro a mais. Mas esse esquema com esse time, por isso que o São Paulo, eu falo, Flavito, precisa de reforço. Precisa de jogador com cabedal. Precisa de jogador experiente. Porque a molecada tem boa. Mas e as referências? Não são positivas. Então o São Paulo, para Campeonato Paulista, pode até brigar, porque no retrasado chegou na final com o Corinthians. Mas Copa do Brasil, Libertadores em especial, agora que teremos, não vejo o São Paulo, vejo ele somente como um mero participante. O Miller, na semana passada, estava preocupado com o jogo do Botafogo. Disse, se o São Paulo não ganhar do Botafogo, eu vou protestar. E foi. Isso redundou numa matéria de alta repercussão. Foi uma matéria de uma grande repercussão durante toda a semana, porque o Muricy Ramalho parou em respeito ao Miller e ao Silvestre e concedeu uma bela entrevista prospectando o que vai ser o São Paulo do futuro, que está sendo feito. É muito importante que a gente preste atenção, mais uma vez, no que disse o Muricy Ramalho. A fila de carros na saída do CT incomoda.
Mas o que realmente perturba o São Paulo é a fila de títulos. Talvez por isso Muricy Ramalho decidiu abrir a boca pela primeira vez desde que retornou ao tricolor. Esse pode e deve sentar sempre na janelinha. Estamos fazendo ao vivo no Gazeta Esportivo. Foi a pandemia, não pode trabalhar. Máscara, distanciamento social. O Clube da Fé morreu matematicamente no Brasileiro ao perder para o rebaixado Botafogo na penúltima rodada do campeonato. Antes disso, Miller, nosso comentarista, um dos maiores ídolos da torcida são paulina, colocou o dele na janela. Se o São Paulo empatar com o Botafogo, aí eu vou protestar na frente do estádio. Promessa é dívida, tem que pagar. Eu estou aqui, Michele, em frente ao CT e Silvestre, um clube que eu ganhei mais de 13 títulos, e hoje a minha indignação é essa, Michele, passando essa vergonha. E nada melhor do que protestar em dose dupla com dois gigantes tricolores. Foi o que o Miller e o Muricy fizeram na semana passada sem querer querendo. Eu só dei uns 2 toquezinhos na bola e deixei ambos tabelarem ao vivo e com exclusividade na Gazeta. Teve também o seu dedo a chegada do Crespo ou você foi só informado de que ele viria? Não tem chance, né? Você tem que vir fazer o quê aqui, né, cara? Eu te pergunto. A única coisa que eles me contrataram é pra isso, né? Pra me falar do técnico. O Crespo não conhece o futebol brasileiro, né, Muricy? Claro. Aí você tem que dar as dicas pra ele, então, né? Eu converso demais com ele, né? E agora, o importante é que ele me dá abertura. Ele não tem um meia de ligação, esse nunca teve, né? Só de um 9 também, você, né? Exatamente, né? O que acontece, Emílio, é que a nossa parte econômica tá complicada, cara. A gente encontrou um negócio difícil, entendeu? Mas a gente tá trabalhando demais. Qual que é o maior desafio do São Paulo? Desfazer de muitos jogadores que tem na folha ou contratar o que tá precisando? As duas coisas. Miller, as duas coisas estão juntas. Não é fácil, cara, sabe? Não é que tá reclamando, nem criticando alguém do passado, porque não é minha linha. Normal. Mas olha, não é fácil a situação. O Daniel vai ficar? O Daniel ele é importante demais pra gente, né? Ele é muito importante. Agora, claro, tudo tem o acerto financeiro que tem que ter com ele também, né? Porque a dificuldade é enorme, né? Obrigado, Muricy. E que aquela outra fila acabe logo. O Daniel Alves está penduradíssimo no São Paulo. Penduradíssimo. Ele está muito descontente. Ele não recebe. Ele não tem reconhecimento. Ele não vê uma coisa de evolução. Eu, sinceramente, apostaria que ele sai e rápido. Então, mas agora não pode sair, fechou a janela tudo, só em junho. Não, claro, não, mas é coisa rápida. Até o campeonato, até o mês de junho. Só a Ucrânia está aberta, mas eu acho que assim que abrir uma possibilidade, ele sai. Mas pro mercado interno tá... Não, mas aí acho que não. Né? Ele pisou na bola, né? Ele não tinha que voltar. Ele voltou, vai que o Flamengo contrate ele. Eu acho que o único time que tem condições de contratar o Daniel Alves hoje são dois, Palmeiras e Flamengo. Tem lugar para jogar no Flamengo? No Flamengo ele joga até, joga. Mas na lateral. Exatamente. Mas ele não quer ser lateral? Em campo não dá. Eu acho que o Daniel Alves é melhor que... somar todos os jogadores de meio campo de todos os times do Brasil não dá meio Daniel Alves. Ele é muito superior aos outros. Não, de lateral direito. Na posição não. Na posição tem bota aqui uns 7, 8. Jogadores de meio campo. Na lateral não. Para mim ele continua sendo... Mas na lateral, você vai pegar o Gerson. Ele tem muito menos protagonismo jogando pelo meio do que jogando como lateral. Vocês acham que no futebol, como futebol brasileiro, você vai pegar um jogador do nível do Daniel Alves e colocar para ficar correndo do lado do campo? É isso? Mas não é. E colocar um pé duro para... Olha quanto passe ele deu hoje. Mas raciocina comigo. Se você vai implantar no time um esquema com 3 zagueiros, você libera os alas. E aí ele vira um ala. E aí você tem a proteção 3 zagueiros, um volante, ele pode Celso, se você tem um cara... Quantos jogadores do São Paulo sabem dar um passe daqui no Miller? Sinceramente, quantos sabem? Ninguém. Se você tem um cara desses, o único cara que sabe dar um passe, que sabe fazer uma transição, você vai colocar esse cara de lateral para correr atrás de back. Mas ele não é aquele jogador criativo de meia, do meio campo. Não é, Flávio. Ele é o cara do passe curto. A bola passa muito por ele, mas sempre passe curto. Eventualmente ele faz um lançamento em profundidade. Mas ele é o único cara do São Paulo que tem capacidade de fazer isso. E não é só no São Paulo, não.
O Daniel Alves é um jogador especial, gente. O defeito dele é estar num time ruim. O problema, isso é um problema, porque ele não devia ter voltado. O problema foi que o São Paulo contratou o Daniel Alves para ser um grande protagonista do time. Coisa que ele não vai ser. O 10 coisa ele que não vai ser. Mas o problema, Miller, é que ele foi contratado para ser o protagonista de um grande time. E não tem um grande time. Por isso que eu te falei, se ele joga no Flamengo, só tem referência de lateral direito no lugar do Isla. Ele vai deitar e rolar no Flamengo. Porque do céu. a qualidade é muito você grande. tem um cara bom e um monte de pé de rato, como eu digo. E você culpa o cara bom. Não, ninguém está culpando. Não, assim, por exemplo, para Flamengo, distintas. vamos supor, você tiraria quem do meio campo para botar o Daniel Alves? Qualquer um. Vamos Você ia tirar o Gerson? Tirar Gerson para Gerson melhor. Você quer comparar o Gerson com o Daniel Alves? Não, na posição. Na posição, Flávio. Na posição. Gerson é o melhor volante do Brasil. Se quiser comparar, compare. Um bateu e voltou. O outro é um ídolo em 5, 6 países. O outro é ídolo. Isso é outra coisa. Ele é um ídolo na Europa de lateral direito. Mas ele jogou, olha os times que ele jogou. Ele correr do lado do campo para meter bola pro Luiz Soares, pro Messi, pro Neymar é uma coisa. Ele correr aqui para meter bola pro Pablo, pro Toró e tal, é brincadeira, gente. Também, de lateral direito, jogou no Paris Saint-Germain. Ele só jogou de lateral. Olha o time do Paris Saint-Germain, gente. Professor Clóvis, por favor, a sua opinião e pode me contrariar à vontade, que eu estou acostumado. Pediu ajuda para você. Não, acho que, de fato, o resto não ajuda, né? Quando ele ia ali pelo Barcelona, ele ia e tocava a bola no Messi na condição de lateral, e aí o Messi fazia uma jogada muito manjada. Só tocar a bola no Inés, no Chaves, só jogador ruim. Soares. Então, por outro lado, eu acho que você também tem razão no sentido de que talvez ele não tenha mais condição física para jogar tipo Cafu, indo e voltando, Também voltando. não. Talvez não. Se ele tivesse essa plenitude, ele não voltava para cá. Mas ele voltou para jogar num nível muito mais baixo. Né? E aí dá para ele fazer uma coisa que ele não fazia lá. Não, ele vai jogar no Paris Saint-Germain de volante? Não. De meio campista? Não. Não vai jogar no Bayern de Munique, não vai jogar no Manchester City. Mas no São Paulo... Eu disse de lateral, a exigência de correr acho que é muito maior do que no meio de campo. Também, no caso, é um desperdício. Na minha cabeça, o Daniel de lateral é desperdício no futebol brasileiro. Eu não sei como foi os bastidores da contratação do Daniel Alves. Né? Você acabou de falar aí, valores financeiros, atrasado, tudo. Ninguém... Só dá um minutinho, que o Crespo está ao vivo. Vamos ao vivo no Morumbi com o Hernan Crespo. La lista tuvo que ser hecha el viernes, la sexta-feira. Empecé a trabajar sexta-feira y ya había que hacer una lista. Y puede ser que me haya equivocado y puede ser que haya sido injusto con alguien, pero las decisiones, las reglas del Paulistao no las pongo yo, pero sí creo que los que, en este caso con Lugán, con las opciones de emigrar que tiene, pero creo que no vamos a tener inconvenientes hasta que eso suceda, que esté con nosotros y pueda jugar y ser parte del equipo la quarta feira. Priscila Signorantes, TNT Sports. Crespo, boa noite. Na sua primeira coletiva, você já falou um pouquinho sobre o Daniel Alves, né? No entanto, nos últimos dias surgiram algumas novas notícias de que, de fato, o salário do Daniel é muito alto e envolve uma questão burocrática muito grande a permanência desse jogador no São Paulo. Eu queria que você falasse se você conta com o Daniel, né? E se aconteceu alguma conversa entre vocês para talvez você ter uma participação no futuro dele. Obrigada. Para mí Daniel Alves es muy importante. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Crespo, boa noite. O resultado não foi o que, talvez o que esperado, né? E essa questão da arbitragem você sempre busca evitar comentar sobre. Eu queria então abordar uma questão tática da utilização do Igor Vinícius um pouco mais à frente. O Reinaldo já fazia uma parte mais à frente, né? Como meia, ele é lateral de função, mas fazia um pouco da meia, né? Meia esquerda, e o Igor Vinícius também lateral direito,
hoje até um pouco utilizado como ponta às vezes, né? Essa utilização dos laterais mais abertos, né, mas um pouco mais à frente, também é para ter uma mobilidade caso o São Paulo tenha que recuar e fazer uma linha de 5 defensiva? Ou você pensa de uma maneira diferente aproveitar esses jogadores que exploram o lado de campo e principalmente São Paulo que talvez tenha um pouco de deficiência nessa questão de velocidade pelos lados? Obrigado, Crespo. No se puede hablar de futurología. Vamos a hablar de hoy. El próximo partido, dentro de 3 días, hablamos de otras cosas, de otro partido. O sea, no sé lo que va a pasar, porque el fútbol es dinámico y las cosas cambian, entonces no puedo decir qué va a pasar en los próximos partidos. Sí, lo que pasó hoy, teníamos una necesidad de abrir el juego, de jugar bien abiertos con los laterales y tratar de encontrar a Reinaldo y a Igor Vinicius. Después, la situación del partido hizo que los tenga que cambiar y poner gente fresca para seguir intentando. Y la verdad, anduvo Galeano y Bruno Rodríguez, han jugado muy bien. Yo, en líneas generales, me voy contento en función del tiempo de trabajo, pero la predisposición y la actitud de los atletas fue excepcional. E creio que este é o caminho. É meu samba do Crioulo Doido, não tá? Tem um samba do Crioulo Doido que ele falava, misturava. O Crioulo não tá entendendo nada. Também uma pergunta. O cara de máscara, o cara de máscara, você não consegue nem ver a boca do cara. Eu tenho isso é verdade, tá? Eu tenho um parente que ele é ruim de ouvido. Então, na empresa dele, ele fala, entra, tira a máscara, ele põe. Porque ele precisa olhar na boca. O cara que tá de fora... porque ele não consegue. O cara de fora, com máscara, ele não está entendendo nada. E aí ele responde o que é possível. O Crespo, ele entendeu a pergunta lá daquela figura ali, que nem sei quem é, aquela pergunta idiota ali, ele entendeu. Por que idiota, Miller? Só porque o cara, ele falou assim, ó, então, os laterais estavam abertos, mas o lateral tem que estar fechado? Desculpa, peraí, com 3 zagueiros, acabei de falar aqui, com 3 zagueiros, os laterais têm que avançar. Então o lateral joga aberto, ele não joga fechado. O lateral só fecha quando o time ataca. Quando o time defende, é diagonal. Deixa eu te dar aula agora. Agora não faz uma pergunta besta dessa pro cara. Ele entendeu, só que ele falou assim, ó, então, hoje a entrega foi boa. Ele deu um perdido, pronto. Esse é o 352 da Laranja Mecânica de 1986. Quando você estava na Copa, 86 estava, né? Sim. Tava. Era a Laranja Mecânica, 352, do Sepp Piotech. A famosa Dinamáquina, não era Dinamáquina, Sepiotec de Alemanha, Uruguai. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui de telespectadores para o professor Clóvis, perguntando justamente o que ele acha dessa fase aqui no Brasil, onde os clubes valorizam muito mais treinadores estrangeiros e como que ele vê a chegada do Crespo ao São Paulo, se ele vê com bons olhos treinadores estrangeiros no nosso futebol. Eu acho que escolas de outros lugares podem aportar conhecimento e todo mundo pode ganhar muito com esse intercâmbio. Acho importante também que treinadores brasileiros possam estar em outros países. Parece que aquele rapaz que treinou o Atlético Paranaense está lá em Portugal fazendo sucesso agora. Como é o nome dele? Mendes, não sei o que. O Milton Mendes. Está lá fazendo sucesso. Ele é muito respeitado. Esse intercâmbio é um intercâmbio muito saudável. E, claro, o Jorge Jesus mudou tudo, né? Porque o sucesso que ele teve foi muito impressionante, apesar do time ser excelente. Ele conseguiu botar o time para jogar aquilo que a gente há muito tempo não via aqui. E aí, então, e o sucesso dos treinadores portugueses também em outros lugares, né? Parece que lá tem sim uma escola de técnicos espetacular, que trabalha muito questões táticas, etc. O fato é que eles têm um sucesso enorme. Agora o sucesso do Abel também, do Palmeiras, foi muito positiva a chegada desse rapaz. Impressionante quando eu vejo suas entrevistas, é incrível como ele é lúcido, me parece muito lúcido, muito equilibrado, muito inteligente, né? Enxerga bem o jogo. Eu acho que foi um ganho enorme para o Palmeiras a chegada
desse moço que parece muito competente. Agora, quem indicou ele para o Palmeiras foi o Jorge Jesus, o Celso Cardoso contou pra gente aqui. Foi o próprio Jorge Jesus que indicou ele lá para o Palmeiras, olha que coisa. Agora, claro, o Crespo mesmo eu não sei, né? Eu não tenho a menor ideia. Teve lá sucesso lá na Sul-Americana, ganhou um título, foi um jogador excepcional e deve entender de futebol, mas acho que as condições da vinda, eu, claro, acompanho tudo por intermédio de vocês e tal, mas eu acho que houve uma sobrevalorização dele e da equipe dele nessa chegada, né? Então, no final das contas, para o São Paulo é uma imensa aposta e cara, às vezes dá certo, né? Mas como a sorte não tem passado muito pelos lados do Morumbi, eu não sei, mas é uma aposta, não há assim digamos, uma série de trabalhos consolidados, não é alguma coisa muito segura. Então, eu vou continuar torcendo, absolutamente receoso de que tudo continue um pouco como está, né? Professor Clóvis, a gente fica vendo assim, né? Não tem vídeo do professor Clóvis na internet que tem menos de 1 milhão, 2, 3 milhões de visualizações, né? Eu fico ouvindo assim e falo, qual é o seu tema predileto? Assim, porque a gente tem sempre guardadinho numa palestra. Bom, isso aqui, né? Qual é o seu tema predileto em palestra? Eu acho que a ideia de que a vida é potência, a vida é energia, né? E essa potência de agir, que é a mesma de pensar, né? A mesma energia que nos permite, por exemplo, correr, também nos permite pensar. E essa energia, ela oscila muito ao longo da vida e ao longo dos encontros, porque alguns mundos, quando se relacionam conosco, nos põem para cima, e outros mundos nos põem para baixo. Então a nossa potência parece uma senoide, né? E talvez por isso que todos saibamos que vamos morrer, porque é a potência zero. Quando bateu no zero, a vida acabou. Somos uma luta para manter a potência em alta. E a gente tem inteligência para mapear aquilo que costuma nos pôr para cima e aquilo que costuma nos pôr para baixo. E a gente, tendo consciência disso ou não, a gente vai grudar nas coisas que costumam nos potencializar. Então, o Spinoza, que é um grande filósofo holandês, ele que criou a palavra alegria, né? A alegria é quando você passa para um ser de maior potência. É só isso. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, né, assim, devagar e tal, estava lá esperando, entrei, maquiou, sentei aqui, aí eu olhei para a esquerda, quando você vê o Miller assim e o Vampeta, claro que são símbolos diferentes, né? Ele do meu time, ele um adversário competentíssimo. Aí você olha e fala, velho, o que eu tô fazendo aqui? O assunto é futebol e tem o Miller e o Vampeta. Aí eu falo, bom, o negócio né? Aí você chegou, começou a falar, você deu aula e tal, todo mundo tentou me animar, etc. Eu até comecei a achar que, né, vamos falar de futebol e tal. Bom, se eles me convidaram, eu tô aqui para isso, né? Mas é muito impactante, porque eu me lembro do Cilínio, né? Aquele negócio de Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, né? Aquilo era um time avassalador, era uma coisa... O Cilinho era incrível. Ele almoçava todo dia na esquina da Teodoro Sampaio com a Henrique Schaumann. E eu que morava na Cristiano Viana, eu ia almoçar era um comercial ali. Eu ia almoçar todo dia para poder, só para olhar. E ele com a camisa do São Paulo sentava num canto, comia a feijoada dele, cumprimentava um, cumprimentava o outro. E aquele cara era o técnico daquele time devastador, né? Os adversários temiam quando entravam. Acho que mais... Eu vou aqui arriscar e polemizar. Mais do que contra o time do Tele,
o time do Cilinho impunha um receio enorme, porque vinha lá um time forte e tal para jogar e atacar o São Paulo, caía naquele meio de campo, Pita, né? Pita era um jogador excepcional, e com esse Miller, Sidney e Careca, nossa, era muito legal ver aquele futebol, né? Aí, bom, então eu tenho uma admiração por esses dois craques incrível, e é claro que a minha presença aqui foi aumentando a minha potência de tal maneira que é isso que eu chamo de alegria. A alegria é quando você... porque a vida é a energia. Então, quando você passa a ter mais vida dentro de você, a isso chamamos alegria. E aí, tem mundos que são assim, alegradores. Tem pessoas que sistematicamente alegram. Se você parar para pensar, eu fiquei fã da Monja Cohen, né? Até lancei um livro com ela aí, o Despertar Inspirado. Na quarentena eu percebi que estava todo mundo meio triste, então todo dia eu acordava e 6 horas da manhã eu ia para a internet e fazia uma mensagem e ela comentava por escrito. E aí o editor pegou e juntou o meu vídeo mais o comentário dela e fez esse livrinho. A Monja é uma pessoa assim, ela não precisa nem falar, é só ela entrar e as pessoas já se sentem melhor. Ela transmite uma paz, uma serenidade, uma coisa que você já se sente bem, mesmo que ela não abra a boca. Então, são pessoas assim, o Cortella... É igual quando eu chego aqui no meio, a Michelle você é absolutamente indispensável para o futebol, né? Jogando, comentando, falando, na rádio e tal. Por quê? Porque, claro, você tem aí inteligência e capacidade de mobilizar opiniões a favor e contra, que faz um bem enorme para todo mundo que curte o futebol. O senhor falou da vida agora, a gente fala do futebol que é uma vela, né? Eu não sei onde está minha vela, está queimando, se já está lá embaixo, se já está no meio, se está lá em cima, é o toco de vida. Mas você sabe qual é a graça? A graça é que se você não parar para pensar muito nisso, fica só no agora. Então, o que é a vida para mim? É aqui nesse programa. É claro que eu posso sair daqui, a vida acaba daqui 5 minutos. Mas, na hora que você dá para o instante vivido, no imediato da vida, a sua importância, sem escapar para o futuro, nem para o passado, mas curtir aquele momento, quando que eu vou estar com vocês dois de novo? Difícil. Deixar meu cartão com o senhor e tomar uma paradinha. Encontrar o Flávio, o Celso, que, né, outro dia lá ali na... Pô, professor, o Chico. Então, quer dizer, bom, Michele, né, essa reunião aqui é muito difícil de se repetir. Eu não tenho direito de estar aqui com a cabeça na segunda-feira. Eu estou aqui de corpo e alma. Sabe essa coisa de você estar aonde você está? Você foi professor tanto tempo. Você vê que você tem o aluno está ali para responder chamada, mas a cabeça dele tá longe dali. E você tem o aluno que está ali e está ali junto com ele. Né? Quando a vida está junto com a vida e você está curtindo aquele instante, nesse momento, por exemplo, não tenho um milímetro de espaço na minha mente para pensar em nada que não seja essa situação vivida aqui. Porque, primeiro, para mim, ela será irrepetível, ela é maravilhosa, ela é encantadora, e eu acho que, você perguntou o que eu mais gosto de falar, é chamar a atenção das pessoas para isso. Enquanto elas ficam, digamos, perdendo tempo, né, em lembrar do que passou e antecipar o que está por vir, elas estão perdendo o único lugar e o único tempo onde a vida está, que é ali mesmo. Né? Quer dizer, muitas vezes abrimos mão dessa oportunidade maravilhosa de reconhecer o encantamento do momento vivido. Professor, isso é tão verdade que, por exemplo, o Palmeiras tinha preocupação do Bayern e não precisou se preocupar. Foi uma perda de tempo preocupar com o Bayern. E você vê, né? Quer dizer, muitas vezes o passado e o futuro, pensa bem, o passado não existe mais, não adianta.
O futuro não existe ainda. Então, o que nós chamamos de passado e futuro? É o que a gente lembra e é o que a gente antecipa. Só que tanto o que a gente lembra quanto o que a gente antecipa, a gente faz agora. Portanto, só existe agora. Claro. Não tem antes e depois, só tem agora. Agora, você pode viver o agora curtindo o agora ou se descabelando, se arrependendo do que não fez ou se amedrontando com o que está por vir. Quando, na verdade, poderíamos, digamos... existe uma sabedoria de vida que é desfrutar o que está acontecendo ali, como está acontecendo ali. Os budistas, né, a monja ensina, eles entram num lugar, invariavelmente eles fazem assim. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, eu estou comunicando a todos e a mim mesmo que eu, corpo e alma, estou aqui. Portanto, respeitarei a todos e cobro o respeito de todos. É maravilhoso, porque você não faz nada nas coxas, empurrando com a barriga, esperando acabar. Pô, que hora vai acabar isso aqui e tal? Não, pelo contrário. Você desfruta tanto, e aí é que eu costumo... enfim, é uma das coisas que eu digo sempre, e as pessoas costumam associar isso ao que eu digo. O que é um instante de vida feliz? É um instante de vida tão bom, tão bom, tão bom, que você gostaria que ele não acabasse. Portanto, é um desejo de eternidade daquilo. Eu não quero. Por que nós vamos acabar? Você lembra do programa do Jô? Quando a entrevista era boa? A galera, indicativo de uma vida feliz durante a entrevista. Inclusive a sua, que, nossa senhora, bom, aí, né, quer dizer, de qualquer maneira, quando a vida é boa, você fala, não, por que acabou, né? Então, claro, vai dizer, e no futebol? São Paulo e Milan, 3-2, o terceiro gol, aquele, né? Nossa, pode repetir 1 milhão de vezes, que eu assistirei 1 milhão de vezes, né? São Paulo e Barcelona, para mim, foi o maior jogo, assim, como torcedor, que eu já vivi. São Paulo e Barcelona, a virada dos 2-1, eu morava ali na vila, na Cristiano Viana, eu morava sozinho, então era um sobradinho, sabe, casa geminada e tal, era de madrugada ali, e eu sentado na cama assistindo, né, 1-0, gol do Stoichkov, né, aí você fala, velho, e o Cruyff, né, tinha dito, São Paulo, o que é isso, né, não sei do que se trata, uma postura de um pouco de soberba, né, e eles jogavam com Guardiola, Koeman, Nadal, Zubizarreta, Stoichkov, enfim, timaço, né, e aí o Raí vira o jogo de falta. Se eu não morrer ali, é muito difícil eu morrer em outra situação. Isso é verdade mesmo, quando o professor fala, por exemplo, quando eu fiz 3 filhos, ufa, que negócio bom. Agora, para pagar as pensões, quando for... Olha, professor. É um eterno presente. Professor, não considere o que ele falou. Agora, olha a vida. Olha como a era vida bom fazer, né? depois como é bom pagar. Olha a vida quando como fazer igual o jogo. O professor lembrou do tempo do Careca. E hoje o São Paulo vive o tempo do Crespo. As coisas mudaram. Enquanto o professor falava, o Chico Lang vibrava. Fala, Chico! Olha, Flávio, para mim é uma satisfação enorme ouvir o professor Clóvis filosofando na mesa redonda, né? Está filosofando essa definição que ele deu de alegria de Spinoza, né? E também desse negócio de você viver o seu dia, que o passado já foi e o futuro ainda não veio. Isso me lembra a definição de tempo de Santo Agostinho, no livro 10 das Confissões, que eu descobri graças ao professor Clóvis, nas palestras que ele deu, né, nos livros que ele deu. Aí fui lá eu ler a definição de tempo em Santo Agostinho, e é exatamente essa que ele deu agora aí, né? E é verdade, né? Santo Agostinho, que viveu 400 anos depois de Cristo, quer dizer, daquela época para cá, as coisas pouco mudaram em relação, né, assim, a vida que o ser humano tem que ter
com ele, o respeito por ele e com o respeito com os outros, né? E não se preocupar tanto com o que vai acontecer e o que já aconteceu. Eu sou um exemplo disso, né? Passei por 2 tragédias e se for viver do meu passado, eu não consigo vislumbrar nada, nem consigo viver o meu presente e não consigo olhar para o futuro, né? E eu acho que isso se aplica ao futebol também. O Miller ficou bravo com o que viu de São Paulo hoje, né? Eu até entendo o Miller, porque o Miller entende muito de futebol, muito mais que eu. Eu reconheço, ele foi jogador de seleção, tetracampeão do mundo, a gente respeita. Mas eu percebi no São Paulo, para alegria, há muito tempo eu venho observando São Paulo e esperando que o São Paulo desabroche. E eu acho que com o Crespo isso vai ser possível, porque o conceito do São Paulo atual é um conceito ofensivo. E os conceitos que mais pegaram na história de São Paulo foram os conceitos ofensivos. O professor acabou de lembrar de Cilinho, né? Todos nós aqui lembramos de Tele Santana, né? O único conceito defensivo que teve sucesso no São Paulo foi o do Muricy Ramalho, né? Que jogava no 3-5-2 fechado, né? Com 3 zagueiros, 5 no meio campo e 2 atacantes. Foi o único que deu certo, ganhou 3 títulos, que era um pouco mais defensivo, né? E os zagueiros lá, o Pirulito e o outro faziam gols um atrás do outro. Né? Por quê? Porque eram os artilheiros do time. Mas o São Paulo tem um DNA ofensivo. E acho que com o Crespo, esse conceito vai ser refeito, vai ser revivido, né? E, como você falou, Flávio, só para completar o Daniel Alves, eu concordo plenamente com o que você disse. Assino embaixo. O Daniel Alves hoje é o melhor jogador de futebol do Brasil. Não tem jeito. Ele é muito bom. O problema todo é ele encaixar no São Paulo. Encaixar no São Paulo. Porque do lado dele não tem ninguém no mesmo nível técnico dele, né? Agora, ele no meio-campo não rende o que rendia na lateral direita, quando tinha 15 anos atrás, né? Quando tinha 15 anos a menos. Agora, que ele é muito bom, né? Então, vamos fazer que o professor está dizendo, Miller. Não vamos ficar pensando no futuro e nem lamentando o passado. Vamos pensar no presente. Eu acho que o São Paulo, hoje, de todas as estreias, foi o que melhor fez estreia. Perdeu muitos gols, Miller. Perdeu muitos gols. No primeiro tempo, o Luciano mesmo perdeu um gol feito, que você não perderia nem a pau. Então, eu acho que hoje, de todos os times que eu vi jogar, o Corinthians, o São Paulo e o Santos, o São Paulo foi o melhor de todos. O São Paulo foi aquele que me deu mais esperança de um futuro melhor, de uma coisa que não está tão destruída assim, desse jeito. Eu concordo com você, meu caro Miro, quando você fala que o São Paulo não tem zagueiros para jogar com 3 zagueiros. Mas o cara pode aprender a jogar. Que você sabe que futebol é repetição, né? E a repetição e o treino pode ser que faça com que o Arboleda, por exemplo, seja um bom marcador. Ele é péssimo marcador. Ele devia jogar de centroavante, faz muito gol, fez um gol hoje. Mas ele é capaz de aprender a marcar. Então, eu acho que você, Miller, não deveria ficar tão desesperado. Porque de todos os 3 times hoje que estrearam no Paulistão, contando com o Bragantino, 4º time, o São Paulo fez a melhor estreia. Foi a melhor estreia do campeonato. Então, fique tranquilo, Miller, que o futuro vai sorrir para você. É que a comparação também foi brava, né? Até porque eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Mas o Corinthians, ele tem um poder de atrair jogo ruim, que é uma coisa inacreditável. O Bragantino vinha jogando bem. Por que será? Red Bull, tocando bem. Tá. Aí ele jogou com o Corinthians. E deu isso aí que vocês vão ver, que não dá para chamar de jogo. Vejam. Em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Red Bull começou melhor e fez Cássio trabalhar em finalizações de Claudinho e Lucas Evangelista. Com o tempo, o Timão deu uma equilibrada nas ações e chegou com perigo em chute do centroavante Rodrigo, estreante da noite, cria da base. Na etapa final, o Bragantino foi melhor. Aos 28, Elinho soltou uma bomba para a defesa de Cássio. Aos 43, 15 minutos depois, VAR em ação. Edmar bateu falta na medida para Léo Ortiz só mandar para o fundo da rede, de cabeça.
mas o zagueirão estava em posição irregular, impedimento, como você vê aí. Placar final, Red Bull Bragantino 0, Corinthians também 0. É o terceiro jogo seguido que o Timão não marca e nem sofre gols em uma mesma partida. Ê, Laia! Relaiar mesmo, né? Relaiar mesmo. Feia coisa, hein, Ivan? Peraí, o professor me deu o livro aqui, né? Aí tá aqui, ó, o livro tá aqui. Aí tem Sócrates, né? Ídolo do Corinthians, né? E aqui tem assim, ó, só sei que nada sei. E quanto tempo tem o tempo? Quanto tempo tem o tempo? O tempo tem, quanto tempo o tempo tem? Ó, o Mancini vai começar a ser cobrado, viu, Flávio? Do quê? Não, olha bem, começou a temporada. Não, começou. Jogo? Não, eu sei, começou a temporada, terminou. 2020 terminou pro Corinthians, começou 2021. O Mancini, quando chegou ao Corinthians, é para tirar da zona de rebaixamento. Agora começou, vai dizer assim, ó, começou a empatar, jogou mal. Já é outra temporada. Sim. Outra temporada vai ser cobrada. De novo, o time não jogou bem. O Abel Braga até falou assim, ó, se o Corinthians corresse tanto que nem correu contra o Inter, estaria na Libertadores. Você acha que teve alguma malinha nesse jogo? O São Paulo levou e o Corinthians levou jogo também? Lógico que eu vou perguntar a Gil depois. O Corinthians? Não. Por quê? Vai jogar contra o Inter daquele jeito? Mas o time do Inter não, foi incompetente. Perdeu, então. Mas chega um cala-boca. São Paulo também correu pra caramba. E aí, não, tô falando assim, agora começou a temporada, né? Começou a temporada. Não pode dizer assim, ó, que antes, quando começava a temporada, a gente falava o seguinte, ó, os times do interior, eles se preparam aqui no Jogo Campeonato Nacional, se preparam há 3, 4 meses, há mais tempo. Teve a pandemia, tá tendo a pandemia, teve aquela parada aí e o futebol retornou. Terminou o Brasileiro na quinta-feira, não tem a desculpa de dizer, ó, os caras já estavam treinando há mais tempo. O Bragantino jogou também na quinta-feira. O professor falou assim, ó, o Botafogo arrumou aí, porque pegou aquele negócio do Uber que o Mirassol tirou ao São Paulo. Sim. Lógico que a diferença financeira, o poder aquisitivo é muito diferente mesmo. Então, o modo Bet fala, o Corinthians quando joga, ele joga mal e faz o outro jogar mal também. Não, inacreditável. É um poder Mas de foi um jogo coisa... acabei de fazer o jogo agora, horrível mesmo. E vai vir, só que se você pegar um empate contra o Red Bull Bragantino, com tudo que vai ser, não é um mau resultado. O futebol é horrível. Mas o futebol foi horrível. Vampeta, mas não dá pra você cobrar o Mancini. Não, tô falando, Mini, vai começar a ser cobrado. A partir dele. O que eles acham que o Mancini pode fazer? Mas o Corinthians mandou o Thiago Nunes embora, sim. Começou o Campeonato Paulista jogando mal. Sim. Não teve a Copa do Mickey. Não teve nada, já começou logo. Terminou o Brasil na quinta e já mas começou será o que os caras do Corinthians acham que o Corinthians tem time? Essa aqui. Você acha? Você acha que o torcedor não acha que tem? Eu acho que não acho. A imprensa acha que não tem? Não é possível de pau no dia seguinte. Aí o cara que acha que o Corinthians tem time, ele mete sorvete na testa. Então é o seguinte, então o torcedor do São Paulo vai entender um monte de coisa, o torcedor do Corinthians, só o torcedor do Flamengo que não vai entender, o torcedor do Palmeiras não. O time grande, o torcedor não quer saber não. Botou a camisa, jogou, quer um resultado. Levantava um cara do Corinthians para entrar no jogo, quem? É jogador com bula. A terceira o time folha, do Corinthians é jogador com bula. É a terceira folha de pagamento. O doutor Calinho entrou aqui o ano passado no programa e falou que a terceira folha de pagamento mais cara do país. Então ele tem que explicar por que eles fizeram. Aí fica falando. Por que o contrato se gasta? Em vez dele ficar falando um monte de bobagem, igual ele falou aqui, ele deveria explicar isso, né? Que ele era responsável. Flávio, não tem cabimento você começar uma outra temporada, uma nova temporada, com o mesmo time do ano passado. Não, mas o Corinthians demorou 48 horas. Então, terminou em 12º no Brasileiro. Tudo bem que o Corinthians foi mal no Brasileiro, né? A gente, pela grandeza do Corinthians. Mas, se continuar com essa mesma equipe esse primeiro semestre, não vai chegar em lugar algum. Paulistão é uma outra coisa. Paulistão, nós sabemos, os clubes grandes têm que usar como laboratório. Só que, infelizmente, os presidentes condicionados pela torcida, pela internet, eles levam o Paulistão como se fosse uma Copa do Mundo, como diz aí o novo diretor de São Paulo. O Paulistão desceu a Copa do Mundo. Eu não sei onde ele está vendo isso. Como é que você fala? Ele está indo, tá vendo o Mickey aqui na... Não, porque não teve. Porque antes fala assim, ia para a Flórida, não preparava direito, tinha 19 dias de pré-temporada, só que já pegou o time já agora no Brasileiro, não teve a parada. A parada teve lá atrás, ficamos 3 meses. Troca o técnico, a gente, só mexe no... professor, o que a gente aprendeu aqui, isso que o senhor falou aí, quando teve a parada mesmo na pandemia, o futebol parou, a gente vem aqui e viu os jogos retrô, né? A gente viu aí Pelé, despedida do Pelé, a gente viu tantos jogos, o São Paulo sendo campeão,
aqueles jogos Santos e Flamengo, final de Brasileiro, isso tudo. Então, teve essa parada, agora os caras não tem por que ter pré-temporada. Ficaram parados 3 meses, 90 dias. Tá todo mundo em igualdade de condição. É isso que eu tô falando. Dizer, ó, os times do interior se preparou 90 dias para estrear. O Botafogo acabou de terminar um brasileiro, caiu para a Série C, o Galo assumiu, e o Corinthians, São Paulo e Santos acabou de jogar agora. O Vampeta, se o São Paulo, o Corinthians e o Santos, se eles não contratar, eles vão ficar de novo. Eles vão ficar de novo na beira do caminho. Essa história de jogador, de time do interior dos preparantes, é uma baita lenda. Mas sempre usou isso. Não, sabe por quê? Eles começam a treinar. Mas treina com o que tem lá. Se você olhar, as estrelas desses times são os mesmos caras que estavam jogando a Série B outro dia. São os mesmos jogadores. É que, na verdade... Esses caras não treinaram, estavam jogando a Série B até outro dia. Então, é isso que eu tô falando. Não pode usar isso como desculpa, porque acabou o brasileiro na quinta-feira. Mas isso também, mesmo que os caras começaram a treinar, treinaram jogadores que não vão jogar. É que vão sendo criadas verdades que, na verdade, são crenças, mas não necessariamente uma verdade. Não é verdade. Essa história de que os clubes até têm um mínimo sentido, mas... não é para fazer a diferença. Os clubes do interior se prepararam há mais tempo, estão melhores fisicamente. As estrelas não, por exemplo, chegaram aquela agora. História que você tem que ficar poupando o jogador, porque senão eles não aguentam. O Jorge Jesus, no ano passado, botou o time para jogar quarta, domingo, ganhou o Libertadores. Mas ele tirava 3, 4 jogadores por jogo. Mas não chegava tanto. Você sabe quantos jogos o Flamengo jogou? O time completo do Jorge Jesus, sabe quantos jogos ele fez? Não chegou a 15 jogos. O time completo do Flamengo. Sim, mas acho que não chegou a 10. O time completo. Mas não tinha essa pouca vergonha de você, tem que botar todo o time em reserva para jogar outro jogo, que senão não vai. Não tinha. Ele acabou desmistificando muitas coisas. Essa, por exemplo, foi uma verdade que caiu por terra. Tem que ficar mesclando, não dá para lutar. Dá para lutar, dá para botar para jogar. Quer dizer, então, as pessoas vão se apegando a desculpas para justificar o fracasso. Eu também acho. Isso sem dúvida. Não, exatamente, Celso. Não é desculpa. Tipo assim, os times do interior, eles se preparam 2 meses antes. Independente da preparação do time do interior, o time grande da capital, ele tem a obrigação de ganhar dentro da sua própria casa. Mas, Miller, por isso que eu falo que o São Paulo hoje foi vergonhoso de novo. Miller, o Botafogo, hoje, teve 4 jogadores que não estrearam, que eles não estão registrados ainda. Sim. Tudo jogador, você olha, tudo cara, esse cara disputou pelo Atlético Goianiense, esse cara disputou pela Ponte Preta, esse cara disputou... Tava jogando até outro dia, conversa mole. Isso só expõe a falta de qualidade dos grandes times de futebol. O professor foi muito feliz quando ele falou assim, colocou uma linha de 4, linha de 4, outra linha imaginária de 4, se fecha. Destruir é muito mais fácil do que construir. E aí entra que os grandes clubes, tirando o Flamengo, tirando o Palmeiras, tem um elenco melhor, mas Corinthians tem uma dificuldade enorme para criar. O Santos tem uma dificuldade enorme para criar. O São Paulo tem uma dificuldade enorme, porque não tem jogador com essa qualidade. Então, por que a folha de pagamento é tão alta? Então, essa a questão, é isso que precisa ser discutido. Essa é a diferença. O Messi é caro? Não. O Messi custa 555 milhões de euros. Então. Ele é caro? Não. Ele é barato, ele dá lucro pro Barcelona. Aí, levando em consideração... Não é o que o cara ganha, é o que ele rende. Aí, você, levando em consideração o que você está falando, como é que se contrata, por exemplo, com todo respeito ao Jonathan Cafu, só um exemplo que vem à mente. Um jogador como o Jonathan Cafu assina contrato por 3 anos, fica 3 meses e já vai ser liberado. Tem 2 opções. Ou o cara que contratou é bobo, ou ele é muito esperto. Qual a opção que você... Ele é bobo ou ele é muito esperto? Ô, Flavito, agora eu fico vendo o Gonçalo Carneiro, ele não quer ficar no São Paulo. Outra coisa, o São Paulo até sexta-feira passada agora, estava brigando para contratar o Canu do Botafogo. Um zagueiro que foi rebaixado com o Botafogo. Eu vi jogar o Canu 3 vezes pelo Botafogo. É um zagueiro normal. Será que na base do São Paulo não tem um zagueiro lá? Eles querem contratar. Estão oferecendo 5 milhões para o Canu. Eu achei que fosse o Maradona, o Messi. Alguma coisa assim parecida, de outro mundo. Mas o Canu, o São Paulo brigando, não, porque o Botafogo tem uma dívida com o São Paulo, a gente vai abater. Nem que fosse 500 mil, o Canu vale. Como é que você vai brigar por um jogador dele? O São Paulo precisa de um camisa 10 que resolva o problema do São Paulo. O São Paulo precisa de um atacante, um cheira-gol. Esses jogadores, aí sim o clube grande, Flavito, tem que cometer loucura. Tem que contratar um cara caro, aí sim. Agora, contratar um zagueiro por 5 milhões... Isso é jogar dinheiro fora. Aí você vai pro jogo hoje, o Corinthians vai pro jogo hoje contra o Red Bull Bragantino. Aí você vê o Luan, o Otero e o Casares não são titular do time.
O atacante do Corinthians é bom jogador, hein? O Rodrigo é bom jogador, hein? Não, eu tô falando assim, olha quanto é o custo desses 3 atletas pro clube. Professor, como é que o senhor vê essa coisa E assim, 0,1% de milionários do futebol. A maioria, ontem o jogador Fabrício do Mirassol deu um depoimento espetacular, quando ele saiu chorando, ele fez o gol, ele foi artilheiro do time na Série D, chorou pra caramba, que ele falou que ele ia desistir do futebol. 3 anos, né? 3 anos passando dificuldade. Isso, aí ele chorou, copiando. Foi uma imagem linda. Eu chorei com ele. Foi a melhor coisa que nós tivemos no campeonato até agora. Foi essa entrevista do rapaz. Mas tem esse 0,1 aí que... tal. O senhor consegue entender isso? Essa coisa essa diferença tão grande no salário e tão pequena no futebol? Bom, a nossa sociedade, ela é um pouco acostumada com essas oscilações imensas, né? A sociedade como um todo, ela tem assim, digamos, suas riquezas, o seu patrimônio, as suas terras, tudo é muito concentrado. Até mesmo o prestígio, a notoriedade, o capital simbólico de profissionais também é concentrado, né? Você tem 2 ou 3 super prestigiados e o resto, né, lutando por um lugar ao sol. E no caso do futebol, ainda que o negócio tenha dificuldades, ainda que... imagina, nós vamos bater daqui a pouco 1 ano sem torcida, né? E o negócio continua de pé. Quer dizer, é um negócio que movimenta muito dinheiro. Ora, se o negócio movimenta muito dinheiro e você tem 95% de pessoas que ganham muito pouco, é evidente que você tem uma quantidade de dinheiro enorme para dar para 2 ou 3. Então, naturalmente, existe um lugar ao sol aí entre os times grandes que permitem esses salários. O que chama muito a atenção é, muitas vezes, a qualidade mediana de certos atletas que acabam sendo vendidos com um prestígio imenso e o que é mais incrível, porque quando você, vamos assim dizer, aplica um golpe, né, e cola um cara que não é tão bom uma vez, o normal seria que todo mundo se desse conta e aquilo não colasse de novo, né? Mas você lembra de um jogador argentino, um loiro, até que o apelido dele era Barbie? Como é que era? Jogou no Barcelona, jogou no... Como era um camisa 9? Atacante, jogou no Barcelona, jogou no Milan, Maxi Lopes. Maxi Lopes, né? Jogou no Barcelona, no Milan, não sei o quê. Aí, jogou no Grêmio aqui também. Nunca vi o cara jogar. Não, quer ver, professor? Vou lembrar. Você vai lembrar, jogou no Vasco. É o Kaiser que veio. Jogou no Vasco, vai pro Vasco. Você vai lembrar agora, vai pro Vasco. Rapaz, um atacante desse não engraxa a chuteira do Careca. E jogou nos melhores times do mundo. Entendeu? Porque tudo bem, você pega um empresário que tira o cara da Argentina e vende pro Barcelona. O São Paulo também empurrou um lateral direito uma vez pro Barcelona. Incrível, né? Mas tudo bem, você cola uma vez, a segunda não cola mais. Não, o cara, Milan, Barcelona, Então, isso é muito surpreendente. Há empresários de uma competência extraordinária. Ou de um relacionamento muito chama capital relacional, né? Que conseguem resultados impressionantes, porque, em compensação, você tem outros jogadores muito talentosos que passaram a vida jogando muito bem e não conseguiram o destaque que mereciam. Bom, um jogador que eu achava simplesmente genial, que era o Pita do São Paulo, né? Poderia ter sido um jogador para jogar no Real Madrid, com facilidade, né? E não foi possível, né? Professor, eu vou colocar agora um jogador, esse rendia. Esse valia o que cada centavo, e amigo do Vampeta também. Fred Rincon, boa noite, que bom falar com você. Tudo bem, Fred? Boa noite, prazer falar com vocês. Grande abraço. De onde você está falando, Rincon? Que lugar você está? Eu estou em Cali. Cali, que legal, que legal. Você tem acompanhado o futebol aqui no Brasil? Você tem uma marca muito importante no Corinthians e também no Palmeiras. Você tem visto o nosso futebol ou muito pouco, Rincon?
Poxa, primeiro que tudo, dá um abraço no Vampeta, no Miller e todo o pessoal aí que está no programa. É lógico que eu sigo o campeonato, até porque vocês sabem todo o tempo que eu morei no Brasil. E é lógico que a preocupação de você saber como está o campeonato é grande. E o que você está achando do nível do futebol brasileiro nesse momento, Rincon? Bom, se falar do nível, se o futebol brasileiro é um dos maiores exportadores, vai falar o quê? Para os maiores clubes do mundo. Então, para mim, quando é assim, os maiores clubes do mundo, o futebol, aunque ele não está das maiores, porque eu estou estranhando uma coisa. Hoje, toda é provocação entre os jogadores e o futebol não é aquele que o Miller, que está aí, o Vampeta, e que hoje jogamos, mas mais provocação e preocupação por outras coisas que jogar aquele futebol bonito que o futebol brasileiro oferecia. Né? Vampeta, você disse que o Rincon era, além de um baita jogador que a gente via, era um cara bravo, né? Então, o professor falou aí, ó, o professor falou do Pita no Real Madrid. Fred, boa noite, saudades daqueles velhos bucanas, calma que tem que voltar pra gente tomar aqueles bucanas, Fred. Aquele era bom, hein? A gente bebia e jogava. A gente, pra marcar o Miller na final do Brasileiro de 98, que o Miller deu de dor de cabeça pra nós, foram 3 jogos, Cruzeiro e Corinthians, na final do Brasileiro. Olha o nível. Miller, Marcelo Ramos, Alex Alves, né, Fábio Júnior. Uma galera, quer dizer, tinha preocupação. Fred, eu estava olhando aqui também a seleção da Colômbia nas eliminatórias, né? Tá trocando de treinador, não tá muito legal. E o que você acha, assim, se o futebol brasileiro atravessa essa dificuldade técnica, como é que tá aí na Colômbia o campeonato colombiano também? O nível de jogadores. Você falou tudo. Se o brasileiro está aqui, imagina aqui na Colômbia. Só que aqui, a diferença de vocês que podem falar, aqui a gente não pode falar. Porque aqui já a gente tem inveja, a gente tem raiva dos outros, tudo isso aí. Pelo menos você tem a boa coisa que é falar, e podem falar. Aqui a gente não pode falar porque a gente tem inveja. Miller, Fred Rincon, você enfrentou tantas vezes. Poxa vida, e quando a gente se enfrentava, Flavito, jogava contra eu com o Rincon, sempre depois do jogo, foram umas 2 situações que a gente trocou camisa. E ele dizia assim, poxa vida, a gente podia jogar junto qualquer dia desse, qualquer volta dessa, né? Eu falei, claro, com certeza, né? Porque o Rincon, ele se deu bem nas 2 posições, né? Ele era um 10, depois o Vanderlei o recuou e ele continuou arrebentando, né? Então, um monstro de jogador. Jogou no Real Madrid, no Napoli, exatamente. Né? Ele teve mais ou menos uma mudança de posição e rendeu maravilhosamente também na segunda posição. Coisa que aconteceu com você também. Não tive esse privilégio, né, de jogar só contra, né? E nós passamos um Réveillon, né, em Maresias. Ele com a família dele, os filhos dele, que são pessoas queridas. Ele tem um filho dele que joga muita bola, só não vai jogar se não quiser. O caçula, perna esquerda, joga muita bola. E o Rincon, Flavito, ele pegou uma certa época a carreira de treinador. Eu queria saber se o Fred vai continuar a carreira de treinador ou só vai comentar jogos aí pela televisão, Rincon? Miller, eu já fiz ali no Brasil, eu dirigi São Bento, São José, Irati, Sub-23 do Corinthians, Sub-23 do Atlético Mineiro. Só que cheguei aqui na Colômbia, vim aqui de assistente do professor que teve na Costa Rica. Que ele veio aqui no programa. Jorge Luiz Pinto. Ali não falei Pinto porque senão você ia rir de mim, né? Aí depois disso aí, aqui na Colômbia é muito difícil, porque aqui é muito mais pronunciado que no Brasil, que também existe, eu sei que existe. O presidente querer mandar no clube, querer que o técnico coloque jogador, aqui é muito pior. E como o meu temperamento é aquele que vocês conhecem, eu prefiro ficar na minha e seguir para frente em outras coisas que talvez possa ser melhor. Professor Clóvis, o senhor estava honrado de estar com o Vampeta,
com o Miller que a gente tem que aproveitar o momento. Eu acho que era um grande momento fazer uma pergunta para o Fred Rincon, por favor. Como era Jorge Valdano como dirigente do Real Madrid? Eu não sei se você coincidiu com o Valdano no Real Madrid. Ele era tudo isso que se acha dele? Um dirigente completamente acima da média, lúcido, inteligente, respeitador dos jogadores, ou não? Bom, precisamente ele foi que me levou para o Real Madrid. Era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que no Real Madrid tem uma moral muito grande e realmente é uma pessoa que é de respeito. Eu não falaria assim se não fosse porque vocês me conhecem e eu não caso com ninguém. Celso? Rincon, boa noite. Eu me lembro que pouco antes do Corinthians enfrentar o Tolima pela Libertadores da América, isso em 2011, foi quando o Corinthians foi eliminado, o Fred Rincon estava participando no Mesa Redonda e ele falava assim, o Corinthians vai ter problema jogando lá na Colômbia com aquele time, não vai ser fácil e tudo mais. E aconteceu o que aconteceu, o Tolima eliminou o Corinthians. Hoje você acha que está ainda mais nivelado por baixo, está mais equilibrado os confrontos entre brasileiros e colombianos, bolivianos, venezuelanos, Rincon? Como é que você avalia hoje? Bom, não está muito não, porque os times colombianos não chegaram onde poderiam ter chegado. Então a coisa não sigue muito para frente. Infelizmente o futebol colombiano ele parou no tempo. É lógico, se vende um, se vende o outro e aquele está brilhando. Mas estão ficando só aqueles no Falcão, no James Rodrigues, e alguns outros que estão no Atalanta, Muriel, e do resto estão parando no tempo, não está fazendo um trabalho para que o futebol brasileiro... Por exemplo, hoje, se os times não prestarem os jogadores da Europa, a Colômbia está morto. Perfeito. Rincon, o Palmeiras está falando muito em trazer o Borré, que joga no River Plate, e não quis o Borja. O Borja, que voltou aí para a Colômbia, voltou a fazer sucesso. O Borré é muito melhor que o Borja? Para mim, só uma situação igual. Só que o que acontece? O Borré, ele se fez um pouco mais na Argentina. E você sabe que como o futebol argentino é tão forte, tão brigado, o Borré tem mais agressividade para jogar. Então, talvez o Borré, pela forma de ele jogar, possa ter um pouco mais de agressividade e possa dar um pouco melhor resultado que o outro. Mas também não é que se espere uma diferença totalmente muito grande. Para a gente... O Fred, sabe que tá te mandando um abraço aqui? Mandou agora para mim aqui no WhatsApp o Marcelinho Carioca. mandou... No meu fone, pô. Ô, Fred, vou contar rapidinho aqui. Inauguração do estádio do Corinthians, lá. Aí a diretoria, a presidência convocou pra gente inaugurar o estádio, né? Os jogadores veteranos. Aí eu tô conversando com o Rincon, aí lá veio o Marcelinho, né? Fred, há quanto tempo? Abraçou ele e saiu, foi cumprimentar o Birubiru, os outros, né? Aí o Fred, ele é vagabundo, sabe quem não gosta dele? Aconteceu isso mesmo, Rincon? Aconteceu. Eu tenho um defeito muito grande. Eu sou muito honesto. Se não gosto, não gosto. Se gosto, gosto. E o Marcelinho aprontou demais, cara. Então, às vezes você fala, então, tudo fica no futebol. Mas tem coisa que não pode. O Vampeta é bonzinho, mas joia é outra coisa. Só pra te dar boa noite legal, o Edilson falou, fala de mim também, que eu tô mandando um abraço. Você que é sabor.
Ô Fred, confirma pra gente. Você bateu no Marcelinho e bateu no Edilson? Puxa, você trabalha com o Vampeta todo domingo. O Vampeta pode falar. Ele acabou de falar que ele salvou o Edilson. Abraços, Ô, Fred, é porque o Vampeta sempre aumenta as histórias, né? Lógico, Já como é que é. Então, só pra você confirmar. O jogador como o Marcelinho, às vezes, tem que bater, né? E o Edilson? O Edilson teve no quase. Pra gente finalizar, Rico, aquelas coisas que eu falo sempre, tem umas lendas, essa história dos times do interior. Apareceu uma vez uma lenda, você já me confirmou isso, mas eu quero que você confirme de novo. Cadê Rincon? O Rincon abriu um posto de gasolina em Miami. E virou essa lenda, eu vi isso em vários lugares. Rincon, alguma vez você teve posto de gasolina em Miami, Rincon? Jamais na minha vida. Olha, é um prazer enorme te receber aqui no Mesa Redonda. Vindo ao Brasil, vai ser um prazer te receber aqui pessoalmente. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, viu, Rincon? Saudades, Fred. Obrigado a vocês, um prazer falar com vocês, prazer ver o Miller, o Vampeta. Mando um grande abraço para vocês e olha, grande prazer. Que legal, né? Em sua homenagem, você viu que ele deitou, né, Flávio, para fazer a entrevista com a gente. Que a gente fala para fazer mensagem deitado. Isso, porque o Flávio muito sempre legal, pede. hein? Muito legal. Grande jogador, né, Vampeta? Não, e também um cara teve, assim, de personalidade, né? Ganhou tudo no Corinthians. Você vê que, você falou, chegou ao Real Madrid, foi para o Napoli. E aí você fala, como é que se chega, né, num clube desse? Jogava muita bola. Eu achei que você tinha jogado com ele em 96. Agora, Vampeta, foi uma coisa que faltou esclarecer. Ele falou assim, o Edilson quem salvou foi o Vampeta. Ele falou, chegou perto. Não, então, mas ele falou antes, assim, bateu no Edilson, você salvou. Agora Salvei, não. O Edilson... os dois baianos, né? Panela, né? Então, ele foi para brigar com o Edilson, aí eu me meti, ele, calma, Fred e tal. Fred, não, Vampeta, eu não vou bater nele. Só quero conversar com ele. O Edilson falou que quer bater nos pequenos, bate no Marcelinho, quer me bater, bate no Vampeta, que é do teu tamanho. Eu falei, opa, ele é meu amigo, não me joga contra o cara, não. O Fred tá vendo e tá rindo. Aí você olha as verdades que são criadas, né? Por exemplo, elenco rachado. A gente foi campeão 98, 99, brasileiro, campeão do mundo 2000, com o Rincon querendo bater no Marcelinho, bater no Edilson. Quer dizer... Hoje sabe? é tudo muito mimimi, muito diferente, né? Era um time, é verdade que era um time que não se falava também. Teve depois com o Ricardinho também, né? Esse time aí, tudo esse isso aí. time, né? Mas hoje jogavam muito hoje futebol. todo mundo amiga, o Miller tá aí, a gente faz vários jogos aí de evento. Mas eu quero dizer assim... Eu, Marcelinho, o Miller, a gente Hoje também, Edilson. O que eu quero dizer é que criam-se verdades. O time não está bem porque os jogadores estão brigados. Eles podem ter problemas Mas de hoje é relacionamento, assim, como em viu? qualquer setor Hoje é de muito atividade. mimimi mesmo. Hoje, nossa, é uma mimimizada. As pessoas que... podem não se falar, podem não conviver na mesma casa, mas quando elas estão ali em conjunto para conquistar alguma Flávio, coisa... Hoje Ser não há profissional, conjunto. ser Hoje não há conjunto. Eu vou falar sério, ó, a gente treinava e depois eu, o Rincon, a gente saía, por isso que eu falei o negócio de tomar um cano, um uísque. Eu saía com o Rincon, a gente falava assim, a gente reunia 4, 5 jogadores e falava, se um tem que colar no Miller, o outro no Fábio Júnior, e os demais, esses aqui tem que ficar num sacrifício, porque se der chance, tá morto. Ia pegar o Palmeiras e falar assim, não faz falta perto da área, que tem um Ace. Aí vem aquelas torres gêmeas lá, vem o Crebão, o Roque Júnior, Evaí, time alto, nosso time. A gente discutia isso depois do treino, tomando um uísque. Mas era bom, um uísque o Rincon casado ia pra casa e eu solteiro eu voava, né? Ô, Flávio, deixa só rapidinho passar os prêmios aí para os telespectadores, que eles estão perguntando quais são os prêmios de hoje. Então vamos lá, só passando rapidinho para vocês continuarem mandando Twitter, hashtag Mesa Redonda. Camisa alusiva do São Paulo, tamanho G, com o boné da CrossFox, primeiro prêmio. Segundo, camisa do Flamengo, tamanho GG, mais o boné também da nossa patrocinadora CrossFox. E entrando nos Trending Topics, camisa do Palmeiras, tamanho M, mais o boné da CrossFox. Essa é a camisa do Everton, bonita, né? A gente falava de base, né? Solução na base. Fizemos uma matéria especial sobre essa história da base corintiana. Vamos ver. Não tem segredo. Com a crise financeira e a impossibilidade de contratações, a solução do Corinthians está no próprio clube. Você parar e pensar o que o torcedor pode esperar desse Corinthians, um Corinthians que vai passar por uma reestruturação.
uma reconstrução de time. Eu já falei na entrevista, usando os atletas da base, porque é necessário nesse momento. Tanto é que Wagner Mancini já está colocando a molecada para treinar com o elenco profissional. O técnico vai observar os garotos para definir quem fica no grupo. Entre eles estão os meias do Sub-20 Matheus Araújo, que marcou 8 gols e deu 7 assistências em 2020. E Vitinho, que era capitão do time e também marcou 8 gols na temporada passada, com direito a 7 assistências. E quem também pode ter uma chance no profissional é o atacante Cauê do Sub-20, jogador bastante comparado ao veterano Jô, pela estrutura física e o estilo de jogo. Em 2020, Cauê marcou 7 gols em 25 partidas disputadas e é um nome pedido pela torcida desde a saída de Mauro Bocelli do grupo principal. Que a base é solução, ainda mais para quem investe nela, é inegável. O Santos, atual afundado na crise financeira, chegou a uma final de Libertadores com um elenco cheio de garotos. Mas quais os riscos de colocar a molecada na fogueira? O Corinthians de 2007, endividado 2 anos após o polêmico fim da era MSI, precisou jogar os campeonatos daquela temporada com jogadores mais modestos do mercado e atletas da base como Dentinho, Lulinha, Everton Ribeiro e companhia. O desfecho da época não foi bom. Rebaixamento para a segundona do Brasileiro. Agora o desafio é apostar na base e desinchar um elenco com muitos jogadores que ainda não deram a resposta esperada no clube. Com a volta de nomes emprestados, o elenco do Corinthians pode chegar a mais de 50 jogadores. Negociações, trocas e dispensas serão necessárias para um clube que tem o imenso desafio de se reestruturar financeiramente e dar uma boa resposta esportiva. Já não é segredo para ninguém que a paciência da fiel torcida será fundamental nesse processo. Mas é importante que o torcedor entenda isso, entenda que essa reestruturação, ela depende muito do torcedor. Kulang, a base pode ser uma salvação para o Corinthians? Fala, meu caro Flávio. O jogo que eu vi hoje contra o Bragantino, apareceram vários meninos da base. Eu até anotei aqui, porque alguns eu não conhecia. Por exemplo, o Gabriel Pereira é conhecido, entrou no jogo, durante o jogo. Depois você tem lá o Cauê, que, como disse aí o nosso Jonas, é muito parecido com o Jô, tem o biotipo do Jô, né? Mas também não jogou nada. O Rodrigo Varanda entrou desde o começo, fazendo a dupla diária, junto com o Léo Natel. E aí você vai falar para mim, você gostou do Rodrigo Varanda, que foi aquele que jogou mais tempo? Eu vou dizer para você que sim. O menino mostrou boa vontade, correu demais, voltou para marcar, é um cara alto, esguio, tem um bom passe, tem bom domínio de bola, mas não chutou a gol. Então, o Corinthians está promovendo os jogadores da base, e isso é bom, eu acho que é benéfico para o clube na situação que está, mas esses jogadores, eles não são ofensivos. Esse que é o problema do Corinthians. E o Corinthians tem uma defesa ótima. Por exemplo, o Cássio voltou a jogar aquilo que ele sabe, né? Ele pegou 2, 3 bolas hoje do ataque do Bragantino, uma do Claudinho e outra daquele menino que jogava no São Paulo, o Elinho, né, que eram quase gols certos. E ele acabou pegando, salvando. O Gil voltou a jogar bem, né, o Gemerson também. As duas laterais, o Bruno Mendes na direita, né, e o outro menino, o Lucas Piton, na esquerda, não comprometeram, souberam marcar e marcaram bem. E uma mudança tática que hoje aconteceu, que eu particularmente gostei, e tenho certeza que o Celso Cardoso vai gostar também. O que fez o nosso querido Mancini? Ele recuou o Cantígio para jogar mais de primeiro volante. Então agora não é mais o Gil que sai jogando, é o Cantígio, na maioria das vezes. E o Cantígio ou lança, né, ou dá o passe, o primeiro passe. Eu gostei do que eu vi. Eu gostei, eu achei bom. Agora, vai dar certo esse Corinthians assim? Eu não sei, porque o Corinthians ele tem um nível de cobrança enorme, né? E os compromissos do Corinthians também são altíssimos, né? Tem dívidas aí que, na minha opinião, são impagáveis, né? Mas, enfim, vai ter que essa base funcionar, queira ou não.
E isso vai muito do técnico Mancini e da diretoria. A diretoria tem que dar apoio para o técnico Mancini fazer esse trabalho. Nós estamos vendo aí um gol que foi anulado do Bragantino e com toda razão, porque o rapaz estava impedido, né? E o Corinthians acabou sendo, vamos dizer assim, se safou dessa, porque o Bragantino é um grande time de futebol, é um dos sérios candidatos ao título. E hoje, o Flávio, se você me permite me estender mais um pouco, o Casagrande, no comentário que ele fez, ele estava comentando pela Sport TV, eu vi o jogo pela Sport TV, ele disse o seguinte: hoje, em campo, quem está em campo? Quem é o time rico que está em campo? E o time rico que estava em campo era o Red Bull Bragantino, não era o Corinthians. Porque o Red Bull Bragantino tem uma estrutura fabulosa, né, que vem lá da Alemanha, ninguém melhor que você, Flávio, para falar sobre isso. E esse time do Red Bull Bragantino, está entrosadinho, certinho, só precisa de alguns apertos aqui e ali. Então, quer dizer, o futebol brasileiro está mudando, né? Nós temos 4 campeões brasileiros na segunda divisão, né? Então, o futebol muda, por bem ou por mal. Ou vai pela força ou vai pelo amor. É uma das duas coisas. Então, a saída para o Corinthians é a base. A base do Corinthians é boa? Não, não é. A base do São Paulo é melhor. A base do Palmeiras é melhor. A base do Santos é melhor. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Temos que vender o almoço para poder jantar. É isso que está acontecendo com o Corinthians. O Red Bull lançou ontem um plano de sócio torcedor, que é um negócio espetacular. Ele engaja o torcedor da cidade, além de mostrar todos os locais onde a Red Bull está, e incluir Bragança nisso. Você, por exemplo, se você quiser assistir o jogo, dependendo do plano que você compra, você tem um carro à sua disposição. Ele fez um convênio com o aplicativo, o cara vai te buscar em casa e te leva de volta, é de graça. Existe uma multinacional de investimentos que também é associada. Faculdade, a principal faculdade São Francisco, lá de Bragança, também é afiliada com o plano. É uma coisa de engajamento da sociedade com a cidade. Eu estou pensando em entrar nesse plano aí, que é muito legal. Os clubes ingleses fazem isso. Sim, mas é o que tem que fazer. Tem que ter uma mentalidade internacional, tem que ter uma mentalidade aberta. Só acrescentar uma coisa, o Chico falou de 4 campeões brasileiros na Série B, são 5. Guarani, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Curitiba. 5 campeões brasileiros disputando a segunda divisão. Acabou o jogo do Palmeiras, primeira semifinal, o Palmeiras ganhou por 1-0, teve porrada, teve de tudo lá. Campeão. Acabou 1-0 para o Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil. Eu quero colocar uma situação para vocês que estão chegando agora, estamos discutindo o Corinthians. Surgiu uma conversa que o Cano poderia vir para o Corinthians, que o Vasco, segunda divisão, não sei se ele vai querer jogar. Seria uma boa, professor? No Corinthians? É. Eu acho que o Corinthians tem uma excelente defesa. Eu acho que o problema do Corinthians não é a defesa, não? Não, Cano centroavante não. Ah, tá, não o Cano do Botafogo. Ah, tá. Não, Cano. Ah, não, o Cano é excelente, o argentino. Sim. Ah, esse é muito bom jogador. E assim, raçudo, combina com o Corinthians. Eu acho que ia ser... É muito bom. E mesmo com o Vasco com dificuldades... ao longo do campeonato, ele mostrou que tem faro de gol, não perde jogada, é raçudo, é dedicado. Eu acho que ele pode cair nas graças aí da torcida do Corinthians e pode ser uma grande contratação. Concordo. Cano, você gosta? Também gosto sim. É um jogador que começou bem o campeonato, depois caiu um pouquinho, como todo o time do Vasco. Mas é um cara que, sabe, um homem de área. Mais de 60% dos gols do Vasco. Sabe, é um homem de área, ele aproveita ali aquele pequeno espaço dentro da área para converter em gols. É bom jogador, eu gosto muito. Tem mais gol que todos os atacantes do Corinthians juntos. Além dele saber fazer gol, ele tem uma coisa que ele é inteligente. Ele não sai da área. Ele não tem mobilidade. Ele reconhece a sua limitação. Então, ele não tem mobilidade. Ele foi oferecido para o São Paulo e não acertou por falta de mobilidade. Mas eu concordo com o professor. No Corinthians, ele arrebenta. Tá legal. Vamos. Então, vamos lá. Olha só. A camisa alusiva ao São Paulo, mais o boné da CrossFox,
Aqui, agora eu abri o quê? Foi para o Joaquim Marques Rocha. Você, Joaquim Marques Rocha, ganhou a camisa do São Paulo. E a camisa do Flamengo, mais o boné da CrossFox, foi para o José Augusto Garruti, que estava assistindo Mesa Redonda e o jogo do Palmeiras, tudo ao mesmo tempo. Legal. Então, o presente é seu. A nossa produção vai entrar em contato com vocês durante esta semana para vocês retirarem os prêmios. E a equipe que chega com maior obrigação de conquistar o título paulista é o São Paulo, 72% dos votos, claro. Verdade. O Miller já falou, Palmeiras campeão com esse resultado no Sul, é isso? Campeão da Copa do Brasil, Palmeiras. E você, Vamp? O Grêmio, você sabe que o ano passado o Grêmio pegou em 2019, perdeu lá e eliminou o Palmeiras mais. Mas aí foi jogos eliminatórios. Agora, final. O Palmeiras está certinho. Final, o Grêmio não vem jogando bem. O Grêmio vai jogar pré-Libertadores se ele perder. O Fluminense vai para a fase de grupo e o Grêmio vai jogar contra o Ayacucho lá no Peru. O Corinthians fez todo aquele reconhecimento, aquela adaptação com a tirolesa lá. Mas o Corinthians fez assim, a Sul-Americana também leva o Mundial, então tá tranquilo. Professor, campeão? Eu espero, porque aí eu acho que parece que o São Paulo entra naquela... Não, já está na fase de grupo. Não. Sim, mas ele entra no... Não pega adversários tão difíceis... Ele entra Cabeça de chave. Cabeça de chave e aí foge de River, Boca, etc. Porque senão é fumo de novo, né? Então, verdade. Mas quer dizer, a gente tem que jogar ali Defensa e Justiça. Lanús. Perde também no Defensa e Justiça. Professor Clóvis, prazer enorme recebê-lo aqui, uma honra. Muito obrigado e venha outras vezes, viu? Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, uma honra para mim, uma alegria. Virei todas as vezes que for convidado e agradecer muito aí a alegria que vocês trazem para todos aí no domingo, no final do domingo, que costuma ser um momento que as pessoas começam a pensar na segunda-feira. Nunca o final de domingo vale por ele mesmo. Às vezes é uma vida azedada, ruim, e vocês, com o sorriso de vocês e a alegria de vocês, torna a coisa muito melhor e que vocês continuem honrando essa tradição da casa, porque esse programa é um programa que é um patrimônio da televisão brasileira. Obrigado, professor. Valeu. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Michele, um abraço a todos. E olha, até amanhã no Gazeta Esportiva, 6 da tarde. Tchau.